Olá, nós vamos iniciar hoje uma aula a respeito dos erros pré-analíticos. Então, a aula anterior a gente falou como é que funciona a coleta de sangue, né? Quais são os passos que a gente precisa ter no atendimento ao cliente para ter uma amostra de boa qualidade. E hoje nós vamos verificar quais são os erros que podem acontecer nessa fase. Então, aquilo que eu posso evitar para não ter que chamar meu cliente novamente para uma nova coleta. Então, é importante... no início, né, um laboratório quer controlar quantas vezes ele chama o cliente novamente, quais são os erros que ele tem, estabelecer metas, estabelecer um controle desses dados para poder atuar efetivamente em cima dos problemas e resolvê-los para cativar esse cliente, para que ele veja que a gente está tendo uma evolução, que cada vez mais a gente se preocupa com o bem-estar dele e a gente não quer que ele não tenha o exame na data prometida. Então vamos começar com o primeiro erro pré-analítico, que seria o material coagulado. O material coagulado, ele vem da formação do coágulo. Então, quando eu pico meu paciente, inicia-se a cascata de coagulação, e essa cascata de coagulação tem como produto final esse coágulo. Quais são os motivos que eu tenho para causar o coágulo? Então, a desproporção sangue-anticoagulante. Nós vimos que na aula anterior que cada tubo de coleta de sangue tem um volume específico, tem um aditivo dentro do tubo. Se eu não respeitar esse aditivo, eu posso ter o material coagulado. Como assim? Um tubo que tem anticoagulante para 2 ml de sangue. Se eu coloco dentro do tubo 3 ml de sangue, obviamente eu tenho mais sangue do que anticoagulante, mesmo que eu homogenize, esse material com certeza vai coagular. Então, nas coletas com seringa, que a gente chama de coletas abertas, é muito frequentemente o pessoal não respeitar essa proporção de sangue anticoagulante. Uma coleta lenta com seringa seria o outro motivo. Então, estou no meu processo de coleta. Numa coleta com seringa, eu não posso puxar esse êmbolo muito lentamente, de forma a levar muito tempo coletando esse material. Porque quando eu pico, eu já iniciei a coagulação, então essa coleta muito lenta, eventualmente, vai causar a formação do coágulo. Ainda na coleta com seringa, fiz toda a minha coleta. Se eu deixo parada, vou colocar o curativo, vou atender meu paciente para depois fazer a transferência desse material, eu também vou ter o material coagulando dentro da seringa. Não ficar procurando a veia do paciente, aquele movimento de busca que vai e vem, acho que tá aqui, não tá, posiciono de novo, reposiciono. Toda vez que eu faço esse movimento de vai e vem com a agulha, eu estou lesionando o vaso do meu paciente. O meu organismo entende que aquilo é uma lesão que pode vir a prejudicar, ele acelera esse processo de coagulação. Quando eu efetivamente acertei o vaso, eu já posso ter um microcoágulo na ponta da agulha. Então, eu fico feliz, acertei o vaso, puxei todo o material, faço toda a transferência. Aparentemente o material não coagulou, mas no trajeto da unidade de coleta até a realização do exame, aquele microcoágulo vai aderir mais plaquetas, vai fazer um coágulo maior e eu não vou conseguir processar o meu exame. E a última questão é a homogeneização dos tubos, que a gente viu já anteriormente, que eu preciso fazer a homogeneização de todos os tubos com inversão completa em movimentos desta forma. O aditivo do tubo, como ele está na parede, ele não tem o poder de sozinho fazer com que o sangue anticoagule, por exemplo, dentro daquele tubo. Eu não posso deixar ele parado porque ele certamente vai coagular. Eu preciso misturar aquele sangue com o aditivo que está desde o início até o final do tubo. Outra questão que atrapalha bastante é esse material com fibrina. Então, a fibrina é um passo antes do coágulo. Onde forma-se fibrina? Então, eu tenho a formação de fibrina também nessa questão da desproporção sangue-ativador ou ativador de coágulo. Então, é quando eu preciso que o meu material realmente coagule. E ele não coagula por completo, porque eu tenho mais ativador de coágulo na parede do tubo do que sangue. Então, ele pode formar esses pequenos filamentos vermelhos, ou eu posso ter uma massa gelatinosa. Então, às vezes, as pessoas que utilizam esses tubos contendo gel separador, elas acham que essa massa gelatinosa é um gel que não separou e que ficou aderido na parede, quando na verdade é a fibrina. Então, no processo todo de coagulação, ele não chegou até o final do estágio, porque eu pus menos tubo do que aquele tubo poderia ser colocado. Tempo de retração de coágulo. Então, toda pessoa tem
um tempo de coagulação. Essa retração do coágulo, ela precisa ser respeitada para evitar a formação de fibrina. Então, eu tenho toda uma cascata, a gente viu na aula anterior qual é o processo de formação dessa fibrina, e a fibrina é um estágio antes. A plaqueta adere, forma o coágulo, eu tenho toda a retração. No momento que eu faço a minha centrifugação, esse coágulo vem todo para baixo, aqui. Ele fica todo no fundo do tubo e eu fico somente com o soro na parte de cima. Se eu não deixo essa retração acontecer por total, eu posso ter ou esse tipo de fibrina ou algo desse gênero. Então, como é que eu sei quando o coágulo retraiu por completo? Quando eu viro o tubo de ponta cabeça e o coágulo não desce. Se eu virar o tubo de ponta cabeça e esse coágulo descer, ele ainda não está totalmente formado. Então, eu tenho que deixar mais um tempo. A questão da homogeneização incorreta da amostra. Então, todos os tubos precisam ser homogeneizados. Os tubos com anticoagulante para evitar que se forme o coágulo e material coagulado, que eu não posso usar material coagulado. E a questão de tubos de soro para que essa coagulação aconteça de uma forma mais rápida para eu não ter a formação de fibrina. Temperatura é outra coisa que interfere muito. Então, normalmente em dias muito frios, né, em locais que não tem climatização ambiente, essa retração do coágulo demora muito. Nós sabemos que a glicose ela precisa ser coletada e o material centrifugado em até 1 hora após essa coleta. Se passar de 1 hora, eu começo a ter pequenos níveis de degradação dessa glicose pelas células vermelhas, o que vai interferir diretamente no resultado desse meu cliente. Então, eu deixo meu tubo parado lá 1 hora. Em dias com 3, 4 graus de temperatura ambiente, ele certamente vai passar mais que 1 hora e o coágulo não vai acontecer. Nesses casos, a gente recomenda colocar o tubo ou em banho-maria ou em termobloco, 1, 2 minutinhos para acelerar esse coágulo, para não passar o tempo de centrifugação, para eu evitar alteração de resultado. Estado clínico do paciente, isso é bem importante. Pessoas que trabalham com coleta em clínicas renais, né? Todas as pessoas que fazem hemodiálise, elas têm uma alteração, principalmente no nível de proteínas. Essas proteínas, elas causam uma densidade desse meu sangue diferente e eu posso eventualmente estar tendo esse tipo aqui de fibrina no momento de estar separando. Então é sempre importante sinalizar para a área de produção, né, para a área técnica, que aquele paciente é um paciente renal, porque eu posso colocar no termobloco, eu posso homogeneizar meu tubo, eu posso ter feito a coleta perfeitamente, mas o material não vai separar de forma adequada, vai existir sim a fibrina por causa dessa questão da hemodiálise. E a última situação é a questão de centrifugação. As centrífugas, elas precisam ser ajustadas de acordo com o raio e a força G que precisa ser aplicada no tubo para fazer essa centrifugação. Então, todo fabricante, ele me diz de quanto até quanto de força G eu preciso aplicar para que aquele tubo separe por completo as células vermelhas do soro. Nesse caso, existe uma tabela naquele livro que eu mostrei na outra aula da SBPC, tem a tabela onde mostra a conversão de força G e raio da centrífuga para RPM, que é a rotação por minuto, que normalmente é aquilo que nós utilizamos no dia a dia nas nossas centrífugas. Então, um tubo de gel separador, ele normalmente exige uma força G de 2.000 a 3.000 Gs. Em termos de centrífuga, para transformar em RPM, acaba variando de 2.000 até 3.500 RPM, de acordo com o raio da centrífuga. Se eu não calibro essa minha centrífuga nessa rotação específica e não deixo no mínimo 10 minutos fazendo essa centrifugação, eventualmente essa separação ela acaba não acontecendo de forma total e eu acabo não tendo todas as células vermelhas indo para baixo e acaba ficando com esses filetes atravessados pelo gel e soltos no tubo de sangue. Qual é o risco de eu colocar um material com fibrina dentro de um equipamento? Hoje em dia os equipamentos estão extremamente modernos, a grande maioria deles possuem um detector de fibrina, então quando a probe vem em pipeta, ela bate na fibrina e ela sabe que ele não vai poder usar aquele material, já sinaliza na tela do equipamento, o bioquímico pode ir lá e trabalhar com esse material para que essa fibrina não venha entupir o equipamento.
Mas existem equipamentos que não têm esse detector de fibrina e que nesse caso então vai impactar diretamente, vai entupir essa probe desse meu equipamento. Eu paro toda uma rotina, tenho que fazer o desentupimento, tenho que fazer uma limpeza, tenho que fazer uma nova calibração, tenho que passar os controles para ver se ficou tudo ok, para iniciar minha rotina desde aquela amostra que causou o problema por conta da fibrina. Outro motivo que nós temos é a questão de material insuficiente. Então, eventualmente em punções muito difíceis de pacientes normalmente oncológicos, crianças, idosos que nem sempre têm um acesso venoso muito bom, nós podemos ter essa questão do material insuficiente. É quando no momento que eu separo, eu fico com um volume onde aquele meu equipamento não consegue realizar a análise. Então a ideia que normalmente os nossos coletadores têm, que na sua grande maioria são técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem, é que se eu coletar 1 ml de sangue total, eu consigo fazer as dosagens bioquímicas, por exemplo, num tubo de gel separador. Só que nós sabemos que no momento que eu centrifugo aquele material, eu vou ter de 40% a 50% no máximo de volume de soro. Então, se eu coleto apenas 1 ml de sangue total, eu vou ter em torno de 500 microlitros, 400 microlitros de soro para poder trabalhar. Dependendo do volume de exames que eu tenha, aquele volume não vai ser suficiente. Todo equipamento ele exige um fundo morto, um volume de fundo morto, para evitar que a probe encoste no gel. Para isso, então, a gente tem pequenas caçapas, o que a gente chama de cup, que nós podemos verter esse material dentro dessa cup, colocar no equipamento para fazer a análise. Mas dependendo da rotina do laboratório, isso não é feito. Como é que a gente trabalha, então, com a questão de volumes insuficientes? Em vez de estar dividindo aqueles 2 ml de sangue que eu coletei, eu coloco tudo num tubo só. Aí eu consigo aproveitar muito mais aquele soro que é produzido do que eu ficar dividindo em vários tubos. Punções difíceis, normalmente a gente recomenda que seja realizada uma nova tentativa, explique-se para o cliente o que está acontecendo e ele não saia daquela unidade de coleta, daquele local de atendimento, sem ter realmente o volume corretamente coletado. Recipiente errado. Outra dificuldade muito grande que existe na prática para esses técnicos de enfermagem, esses auxiliares de enfermagem, é entender por que a gente tem uma gama tão grande de tubos para realizar a coleta. Nem todos os laboratórios utilizam todos esses tubos que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, né? A grande maioria acaba utilizando tubos de soro, que são os tubos de tampa amarela ou de tampa vermelha, o tubo de hemograma, que é o tubo com EDTA, para exames de coagulação, o tubo de citrato, e eventualmente a questão da glicose, curvas glicêmicas, lactatos, o tubo de fluoreto de tampa cinza. Mas tem outros laboratórios que têm uma rotina um pouco maior, que realizam exames diferenciados que vão possuir outros tubos. Então eles vão ter o tubo de gel separador, o tubo de metais sem aditivo, o tubo de metais com aditivo, o tubo de PPT, que é um tubo de gel separador com EDTA, tubo seco, né, que é um tubo de soro só com ativador de coágulo, um tubo para coleta específica de VHS para um equipamento que ele se assemelha muito com a técnica de Western Green, tubo de heparina, tubo para vitamina, tubo para hemograma, o tubo de coagulação, o tubo de fluoreto. E na cabeça desses técnicos auxiliares de enfermagem fica muito difícil. Eles não são preparados para fazer coleta, eles são preparados para assistência ao paciente diretamente, principalmente em hospitais e unidades básicas de saúde. Então, quando ele vem para o meu laboratório, eu preciso explicar para que serve cada tubo, quais exames vão ser coletados em cada tubo, se possível deixar uma cola dos exames com a cor das tampas do tubo, para que ele possa ter um local de cola para evitar coletar errado, né? Porque nada mais desagradável do que eu ligar para o meu cliente e dizer, olha, infelizmente o senhor vai precisar retornar ao nosso laboratório para realizar uma coleta porque a pessoa coletou em recipiente errado. Então, quem utiliza código de barras, nessas etiquetas de código de barras, normalmente já aparece o nome do tubo para facilitar o atendimento, mas tem alguns laboratórios que não possuem esse código de barras, então esse trabalho de conscientização de qual tubo eu vou usar, para qual exame, de ter isso de fácil acesso para o coletador,
evita essa questão do recipiente errado. Material lipêmico. Acredito que a grande maioria de vocês tenha assistido no Jornal Nacional a questão de que agora os exames de sangue não precisam mais de jejum. Então, isso são estudos que estão sendo realizados, né, para verificar até que ponto o jejum, a falta desse jejum interfere ou não nessas análises. Mas isso ficou definido que exames de triglicerídeos e exames que envolvam a dosagem de glicemia, principalmente, precisam de jejum. Os demais exames, eles estão vendo essa questão do impacto. Por que que é importante o jejum? Quando o paciente não faz jejum, ele está ainda com aquele material, né, que acabou de ser digerido no estômago, na corrente sanguínea para chegar até as células, o meu soro fica com esse aspecto meio esbranquiçado, meio leitoso. É isso que a gente chama de lipemia. Então, se eu vou dosar um triglicerídeos, se eu vou dosar uma glicose, qualquer exame que precise de algum método mais específico, essa lipemia vai interferir. E eu posso estar dando um resultado acima do normal para aquele paciente simplesmente pelo fato dele não ter realizado o jejum. Acontece que muitas vezes o paciente chega, a gente pergunta, 12 horas em jejum? Para um triglicerídeos, por exemplo, ele diz 12 horas. Ele sempre vai concordar com o que a gente pergunta. Na verdade, a gente tem que fazer a pergunta oposta. Quanto tempo de jejum o senhor está? Nesses casos, ele vai fazer a conta de qual foi o horário que ele se alimentou pela última vez para te dar o horário certinho de jejum. A gente precisa afirmar para ele que se ele não respeitar esse tempo de jejum, eu posso ter alteração dos resultados simplesmente por conta de um material lipêmico. Hoje já tem muitos laboratórios que liberam os laudos mesmo com material lipêmico, sinalizando, né, para o médico no próprio laudo de que a análise foi feita com um material que estava com um grau de lipemia mais alto, mais baixo, enfim, eles podem colocar em cruzes ou até descrevendo com detalhes. É importante a gente estar acompanhando essa questão dessas análises, desses exames, principalmente para pacientes com dislipidemias, porque normalmente eles vão ter um grau de lipemia no sangue, maior ou menor, se eles realmente respeitarem o tempo de jejum, mas inevitavelmente eles vão ter lipemia no sangue. E o material hemolizado? Um material hemolizado, ele é caracterizado pela coloração avermelhada do sangue, então a hemólise acontece quando há rompimento da hemácia e de dentro da hemácia é liberada a hemoglobina, que é o pigmento vermelho que dá essa coloração para o soro. Alguns exames, como eu comentei, exigem métodos colorimétricos para ser realizados, então, obviamente, o material colorido vai alterar esse resultado para mais ou para menos. A questão da lipemia é antes da coleta, o cuidado, né, que o paciente precisa fazer o jejum. O recipiente errado, volume suficiente, material coagulado é somente durante esse processo de coleta, que eu preciso realmente estar tendo uma avaliação mais criteriosa da técnica, mas a hemólise ela pode estar acontecendo em 3 etapas. Ela pode estar acontecendo antes da coleta, durante a coleta e após a coleta. Então a gente verifica na grande maioria dos laboratórios que a grande dificuldade é material coagulado e material hemolizado. Aonde eu posso evitar a hemólise? Então, antes da coleta, deixar o álcool secar antes de iniciar a punção. No momento que eu faço a antisepsia, se eu não aguardo esse álcool secar no braço da pessoa e já pico, esse álcool penetra por aquele buraco que a agulha fez e já hemoliza aquelas células iniciais. Então, se eu estou fazendo uma punção a vácuo, o primeiro tubo normalmente vai ficar com uma coloração avermelhada e os demais tubos não. Por quê? Porque aquele primeiro tubo é que aspirou aquele sangue que foi misturado com álcool. No caso de seringa, todos os tubos vão estar hemolizados. Por quê? Porque a seringa eu puxo todo o volume necessário de coleta na seringa e transfiro para todos os tubos. Então, se um material hemolizou, todos estarão hemolizados, eu acabo pedindo recoleta de 100% dos materiais. Respeitar a proporção do calibre da agulha com o calibre da veia. Então, agulhas de menor calibre para vasos finos.
É muito comum na prática as pessoas gostarem bastante da agulha verde, que é 25/8, independente do calibre do vaso. Tem outras pessoas que gostam muito das agulhas 25/6, 20/5,5, que são bem finas para qualquer coleta. Tanto um extremo quanto o outro extremo podem estar levando a hemólise. Então, mesmo que eu não tenha uma afinidade muito grande com agulhas de menor calibre, eu preciso utilizá-las em vasos de menor calibre. E as agulhas de maior calibre eu vou utilizar assim naqueles acessos de maior calibre. Áreas com hematoma. O hematoma nada mais é do que aquele sangue que extravasou do vaso para baixo da pele e fica parado naquela região. Até o hematoma sumir, a chance que eu tenho de, funcionando aquele local, aspirar uma parte desse material que está parado ali e hemolizar o meu soro é muito grande. Tubos com volume de sangue insuficiente ou em excesso. Então, eu coletei a vácuo 1 ml de sangue num tubo de 5 ml. No momento que eu ponho para centrifugar esse material, essa força de rotação da centrífuga faz com que o vácuo tome 2 caminhos. Ou ele estoure as células para ocupar o espaço que essas células estão ocupando no tubo, ou ele arrebenta a tampa do tubo. Então, eu posso ter material vazado na centrífuga. Por isso que é importante eu respeitar essa questão do volume de sangue. Angulação da agulha na coleta a vácuo, principalmente. Quando eu punciono o vaso e eu encaixo esse tubo de coleta, se esse ângulo de coleta é muito alto, esse sangue vai bater na parede aqui do fundo do tubo e vai voltar, e ele bate com muita força. Então, o ideal é que esse sangue entre para dentro e venha subindo lentamente, que ele não bata no fundo do tubo, porque isso pode hemolizar meu material. Puxar com muita força o êmbolo da seringa. Então, ao contrário do que a gente viu no material hemolizado, que eu não posso puxar devagar, aqui eu não posso puxar com muita força. Eu faço uma pressão muito forte nesse vaso. Normalmente a gente vai utilizar a coleta de seringa para vasos mais finos. Então, a pressão que esse sangue entra é muito grande, ele vem em formação de espuma para dentro da seringa e eu vou ter meu material hemolizando, então, já dentro da seringa. Então, o ideal, principalmente nessas coletas abertas, para evitar que se coagule o material, que se hemolize o material, é que essa aspiração seja constante, nem muito rápida e nem muito devagar, para evitar as duas situações. Outra questão com a seringa é o fato de transferir o sangue. Eu não posso espetar a tampa do tubo. Então, fui lá, puncionei, coletei meu material. O que a gente vê na prática, as pessoas, é espetando a tampa do tubo e ainda pressionando esse sangue para entrar. Esse tubo tem vácuo, então quando eu espeto, ele puxa com força esse sangue, que já passou por uma agulha de pequeno calibre, então ele entrou com uma certa dificuldade na seringa e que agora ele está saindo com pressão e com uma maior dificuldade. Então, o grau de hemólise que dá quando eu faço esse tipo de procedimento é muito grande. O ideal é sempre tirar a agulha da seringa e fazer a transferência abrindo o tubo. Então, descartei no descartador de agulhas essa agulha, eu vou fazer a transferência do tubo. Então, eu vou abrir e a gente faz, então, lentamente pela parede para evitar a questão da hemólise. Eu também... Opa! Pode fazer novamente. Eu também não posso colocar dessa forma e apertar, porque o sangue bate com força e o material hemoliza. Então, sempre a transferência é feita com o tubo lateralizado e escorrendo o sangue pela parede do tubo. Ainda em coletas com seringa, verificar se a agulha está bem adaptada à seringa, porque senão o sangue entra em formação de espuma, porque eu tenho muito ar entrando na conexão da agulha com a seringa. Homogeneizar suavemente a amostra. Então, nós vimos que se não homogeneizar a amostra, eu tenho coágulo. Se eu fizer shake com um tubo, ou assim, eu já vi pessoas fazendo como se fosse baixar termômetro também, isso também pode causar hemólise. O choque das hemácias na parede do tubo é muito forte. Então, ela se rompe e, inevitavelmente, eu vou ficar com aquele sangue avermelhado, aquele soro avermelhado. Se eu deixo o sangue em contato direto com o gelo, ou se eu coloco ele em exposição direta com o sol, também vai acontecer a hemólise. Os dois extremos de temperatura podem lesionar essa hemácia e ela acabar se rompendo. Então, o ideal é que quando eu vou armazenar esse meu material, ele nunca esteja em contato direto com o gelo. E se eu vou deixar ele
ele de pé numa estante, antes de analisar, que ela nunca seja em contato direto com o sol. Sempre que possível, tubos primários. O que é tubo primário? É aquele tubo inicial de coleta. Eu coletei aquele tubo vai direto para o equipamento. A partir do momento que eu tenho que pegar aquele material e fazer diversas alíquotas, se eu não faço essa alíquota com calma, essa transferência lateralizada, eu posso eventualmente estar hemolizando a minha amostra. Embalar e transportar o material sempre de acordo com as regras da vigilância local. Então, existem diferentes normas das vigilâncias, das regionais. Então, São Paulo funciona de um jeito, no Nordeste funciona de outro jeito, Rio Grande do Sul funciona de outro jeito, aqui em Curitiba a gente funciona de outro jeito. Existe uma RDC nacional, né, para transporte de materiais, que é de número 20, que recentemente foi publicada. Ela tem uma série de cuidados que a gente precisa ter com esses materiais, mas existem também algumas regras das vigilâncias locais para evitar que esse material seja transportado de forma inadequada, para evitar acidentes e derramamento de material biológico. Mas o principal dele é eu conseguir acondicionar essa minha amostra de forma que ela não venha chacoalhando ou batendo uma na outra dentro das caixas de transporte, que normalmente são carregadas ou por motoboys ou por motoristas. Eles não têm o cuidado que nós temos com a amostra, eles nem sempre entendem qual é o cuidado, né, qual é o impacto que vai ter se essa amostra hemolizar, se esse tubo vazar, para aquela pessoa que veio realizar o exame conosco. Então, o cuidado inicial deve partir de nós no momento de preparar essas amostras para envio à análise. Não centrifugar a amostra antes do término da retração do coágulo. Então, se eu não deixei todo esse material coagular, eventualmente eu posso ter uma hemácia solta no soro e ela pode se romper no momento da centrifugação ou no trajeto até a área de análise e vir a estourar e causar hemólise. E não usar o freio da centrífuga para interromper a centrifugação. Então, coloquei meu material para centrifugar e o motorista chegou na unidade. Eu paro agora porque deu 2 minutos, já deu tempo suficiente no trajeto da unidade de coleta até a área produtiva. Esse material vai hemolizar também. Então, é muito importante a gente capacitar essa equipe de coleta com todos esses detalhes, ensinando qual é a técnica correta, mostrando quais são os erros, quais são as formas de evitar esses erros, de que forma eu preciso transportar essa minha amostra, deixar as colas, né, de que exame coleta em qual tubo, quais são os cuidados que cada tubo exige, de fácil acesso, para evitar que esses erros venham a acontecer e eu tenha que fazer esse meu paciente retornar. Os laboratórios que controlam essa fase pré-analítica, né, que tem os seus indicadores, que sabem onde está acontecendo o problema, quem que está com maior dificuldade, menor dificuldade, que realizam treinamentos periódicos com a sua equipe de coleta, acabam melhorando bastante esse indicador e trazendo a satisfação do cliente. É isso, então fica o meu e-mail para contato. Lembrando que se a gente cuida bastante do material na ponta, certamente o meu laudo sai com qualidade, a gente não ganha somente o cliente, mas ganha aquele médico que vai estar avaliando aquele laudo. Obrigada!